Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Arduino. Na aula de hoje nós vamos ver a nossa terceira estrutura de controle, que é a estrutura for. Então vamos ver como é que funciona essa estrutura. A gente tem o nosso programa em execução. Daí o for começa o quê? Com a gente inicializando uma variável de controle. Ou seja, o controle vai ser feito em cima de uma variável. Na verdade, a gente cria um contador. Então a gente inicia essa variável, pode ser com 0, 1 ou qualquer outro valor que você deseje. Daí, associado a essa variável, normalmente tem o quê? Uma condição. Ele vai testar essa condição. Então, primeiro ele inicia a variável, depois ele testa a condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar todo o código que está associado ao for. Uma vez executado esse for, o que ele faz? Ele incrementa o contador. O contador normalmente está o quê? Associado àquela variável que a gente fez de controle. A gente descreve como incremento do contador, mas eu posso tanto estar aumentando esse valor, que seria um incremento realmente, como eu posso estar diminuindo esse valor, fazendo um decremento. Mas na verdade seria como se a gente dissesse que ele atualiza o contador em mais 1, mais 2, ou menos 1, menos 2, ou qualquer outro valor, quantidade que eu queira associar. Uma vez incrementado o contador, ele vai testar de novo essa condição. Se ela continuar verdadeira, ele vai executar novamente o código do for, vai incrementar mais uma vez o contador, retornar para a condição. Continua verdadeira? Ele vai fazendo isso até que a condição seja falsa. Quando a condição for falsa, ele volta para o resto do nosso programa. Tá? Então é dessa forma que funciona o for. A sintaxe do comando. É bem simples. A gente vem aqui com as nossas linhas de código, com o programa que está em execução, daí a gente chega no for. Ele tem 3 parâmetros. O primeiro é a variável de controle. Ela pode ser tanto definida aqui, ou seja, ela pode ser criada nesse momento, como pode ter sido uma variável que já foi criada previamente em outra parte do código. O segundo parâmetro é a condição, ou seja, aquela que ele vai testar se é verdadeira ou falsa. Quando for verdadeira, ele executa o código. Quando for falsa, ele retorna para o nosso programa. E aqui o incremento. Ou seja, se eu quero incrementar de 1 em 1, de 2 em 2, se eu quero de menos 1 em menos 1, menos 2 e assim por diante. Daí, entre chaves, eu ponho o código que vai ser executado cada vez que for verdadeiro. E depois, aqui seria a continuação do nosso programa. Vamos pegar um exemplo aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui o for, vim com o meu código aqui, cheguei no for. Criei uma variável do tipo inteiro, ou seja, minha variável de controle eu chamei de i e vai ser uma variável do tipo inteiro. E o valor inicial dela vai ser 1. Então, ou seja, nesse momento, assim que ele entrar no for, ele vai fazer meu i igual a 1. Logo em seguida vem o quê? A minha condição que eu tenho aqui, né, que ele vai testar se é verdadeiro ou falso. E aqui é a forma do nosso incremento. Lembrar o quê? Que quando eu escrevo i++, é a mesma coisa que eu estou escrevendo i igual a i mais 1, ou seja, estou incrementando de uma unidade. Se eu botasse, por exemplo, i mais 2, eu estaria incrementando de 2 em 2 unidades. E assim por diante. Se eu botar i menos 2, menos 2 em menos 2, i menos menos, de menos 1 em menos 1, tá? Mas ele vai atualizar essa variável. Então como é que funciona? Ele entrou no for, de cara ele declarou a variável i, fez igual a 1. Daí ele vai testar. 1 é menor do que 10, menor ou igual, no caso, que 10, é menor ou igual que 10. Então ele vai executar o código. O nosso código aqui faria o quê? Acenderia um LED, por exemplo, que está na porta 10, espera um segundo com o LED aceso, apaga o LED, ou seja, bota a porta 10 em low, espera mais um segundo. Feito isso daí, cheguei no final do código dentro do for. Então ele vai fazer o nosso incremento. Então aquele i que valia 1, ele vai ser somado 1. Então vai passar a valer 2. Vai testar de novo. 2 é menor do que 10. 2 é menor do que 10. Então ele vai executar novamente o código. Quando chegar aqui no final, incrementa mais uma vez. Então de 2 ele vai para 3. Testa a condição. 3 é menor ou igual a 10? 3 é menor ou igual a 10. Está verdadeira, executa mais uma vez o código. E vai fazendo isso até quando ele chegar no igual a 10, menor ou igual a 10 continua sendo verdadeira,
vai executar mais uma vez o código, só que no final ele vai fazer o nosso incremento. De 10 vai passar a ser 11. Quando ele voltar aqui para testar a condição, 11 é menor ou igual a 10? Não, daí é falso. Daí ele vai retornar aqui para o resto do programa. Ok? Vamos fazer um exemplo agora. Bom, vamos montar um circuito com o Arduino e vamos inserir 4 LEDs. Aqui no caso eu já separei os componentes, LED vermelho, Arduino, e os resistores para limitar a corrente do LED. Vamos ligar um LED na porta 7. Vou tirar o nome aqui. Porta 6. A porta 5. Mais um na porta 4. Resistor, vamos entrar, já viu que é um bom valor. Finalmente vamos ligar todos ao terra, ao nosso ground. Então vamos fazer um programa para que fique piscando os LEDs alternadamente. Vou pegar aqui o nosso Arduino, então nós estamos da porta 4 até a porta 7. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é configurar essas portas, né? Todas vão fornecer tensão, então vão ser todas portas de saída. Então, pin mode 4, output. Daí nós vamos fazer uma coisa para 5, para 6 e para 7. Então, no nosso setup, a gente definiu as 4 portas como sendo portas de saída. Agora nós vamos utilizar o comando for. Vou criar uma variável de controle do tipo inteiro, que vai representar justamente as portas, né? Agora ela vai ser a 4, a 5, a 6 e a 7. Então, eu vou começar aqui. Vou dar um nome para ela, chamar de i. Isso é padrão utilizar no for, né? E vou iniciar ela com o valor 4, que é justamente o da nossa primeira porta. Um ponto e vírgula. Agora a condição. O que eu quero? Eu quero que primeiro seja 4, depois 5, depois 6, depois 7. Então aqui, minha condição, tanto faz eu fazer i menor que 8 ou i menor ou igual a 7. Então ele começa em 4, vai ser o 4, 5, 6 e o 7. Quando incrementar para o 8, vai ser falsa a condição, ele não vai entrar aí no nosso
ele vai sair do nosso for. E o nosso incremento aqui, que é o nosso i++. Agora vamos escrever o código dentro do nosso for. Então, o que eu vou dar? Digital write a nossa porta. Então a porta aqui vai ser justamente representada pela nossa variável de controle, no caso i. E vou botar em high. Ponto e vírgula. Dar um delay. Vamos dar aí um delay de 1 segundo. Ponto e vírgula. E aqui para facilitar. Só que agora depois de acesa, eu vou botar ela em low para apagar o LED. Então como é que vai funcionar? Vai chegar aqui, vai fazer o nosso i valer 4. Vai testar a condição. 4 é menor que 7? Não, não é menor do que 7. Então o que ele vai fazer? Um digital write i, que no caso o i está valendo 4 nesse momento. Então ele vai pegar a porta 4 e botar em high. Vai esperar um tempo de 1 segundo. Daí ele vai pegar essa porta e vai botar em low, ou seja, ele vai acender o nosso LED, deixar 1 segundo aceso e apagar o nosso LED que está na porta 4. Daí vai dar mais 1 segundo e encerra aqui o código associado ao for. Então o que ele faz? Ele incrementa o contador i. O contador i era 4, agora passa a valer 5. Vai testar a condição. 5 é menor ou igual a 7? 5 é menor ou igual a 7. Então ele vai repetir o código novamente, só que agora o nosso i vale 5. Então ele vai acender o LED que está na porta 5, esperar 1 segundo, apagar o LED que está na porta 5, esperar mais 1 segundo. Daí ele vai o quê? Incrementar o contador. Vai passar a ser 6. Testou. 6 é menor ou igual a 7? 6 é menor ou igual a 7. Então, acende o LED que está na porta 6. Espera 1 segundo, apaga o LED na porta 6, espera mais 1 segundo. Incrementa o contador. Agora vai para 7. 7 é menor ou igual a 7? Ainda estamos satisfazendo a condição. Então, acende o LED agora que está na porta 7. Espera 1 segundo, apaga o LED na porta 7, espero mais 1 segundo. E incremento o meu contador. Nesse caso agora, ele vai para 8. Então, quando ele chegar e testar a condição, 8 é menor ou igual a 7? Não. Então é falso. Daí ele vai vir para o resto do código. Como eu não tenho código nenhum aqui e essa rotina roda em loop, ele vai voltar aqui para o nosso começo do for. Vai de novo fazer o nosso LED valer 4, o nosso i valer 4, acender o LED que está na 4, na 5, na 6, na 7 e assim por diante. Ok? Então vamos compilar o nosso código aqui. Copiar o nosso endereço do arquivo e transferir aqui para o nosso Arduino do Proteus. Tá? Vamos simular. Acendeu da 4. Esperou 1 segundo, acendeu da 5, esperou 1 segundo, acendeu da 6, esperou mais 1 segundo, acendeu da 7, voltou para o começo, porque entrou de novo no for, e assim por diante, ficou piscando os nossos LEDs. Se eu quiser que logo que ele acendeu, que ele apaga um, ele acende o outro, é só a gente
É só a gente vir aqui no nosso código do Arduino e retirar esse delay daqui. Então, assim que ele apagar um LED, ele vai voltar para o novo valor do I, incrementado, e vai acender o LED seguinte. Vamos compilar. Compilado, voltar aqui para os nossos ISIs. Agora ele apaga, já acende o LED seguinte e assim por diante. Só se a gente quiser fazer no sentido contrário, que ele acenda primeiro de cima e vá descendo, é só a gente mudar o fora. Daí veja o seguinte, eu vou o quê? Da porta 7, depois para 6, da 5 para 4. Então o que nós vamos fazer aí? Nós vamos vir aqui no nosso Arduino. Vou mudar o for. Agora, ele vai ter que começar na 7. Então, int i igual a 7. Só que agora, ele vai diminuindo. Então, eu vou fazer o contrário. Enquanto i for maior ou igual, só que agora é 4. Então, primeiro 7, depois o 6, depois o 5, depois a 4. Só que daí eu não posso aumentar o i, porque se eu ficar aumentando, ele vai no 7, o próximo vai ser 8. Então ele vai ser sempre maior e não vai ter porta para acender. Então aqui a gente bota um menos menos. Então em vez de aumentar o valor, agora ele vai diminuindo os valores. Então primeiro ele vai ser 7, vai acender o LED, apagar, incrementar, na verdade vai decrementar, daí passa a ser 6 e assim por diante até chegar no 4. Quando ele chegar no 4 ele vai decrementar mais uma vez, vai ser 3. Correto? Então vamos fazer a nossa simulação. Eu não compilei o código, então ele não atualizou. Agora que o código está compilado, podemos. Lá começou na 7, 6, 5, 4 e assim por diante. A gente pode utilizar esse for aqui também, se eu quiser otimizar código, no setup. Vê o seguinte, aqui a gente teve 4 linhas para fazer, para configurar as 4 portas. Se eu tivesse 10 portas, se eu for usar esse método, eu teria que fazer o quê? Configurar com 10 comandos diferentes. Eu posso pegar aqui e fazer um for para isso também. Como é que seria? Mesmo esquema do lado de baixo. Tá? Int. Eu posso usar o mesmo i, porque aqui vai ser outra rotina. Então vamos começar aqui com 4. Igual aquele primeiro que a gente tinha feito. Enquanto i for menor ou igual a 7. E o i mais mais. Aqui, ó. Então eu não vou precisar. Só que aqui ainda, nós temos que, em vez do lugar do 4 aqui, colocar o i, né? Então o que ele vai fazer? Vai começar com i igual a 4, vai configurar a porta 4 como saída. Vai incrementar, o i passa a ser 5, é menor do que 7, incrementa, define a porta 5 como saída. Incrementa o i, passa a ser 6, 6 menor ou igual a 7, incrementa a porta 6. Define a porta 6 como saída. Incrementa o i e vai para 7. 7 ainda menor ou igual a 7. Define a porta 7 como saída. Incrementa o i e vai para 8. Como o i agora 8 não é menor ou igual a 7, ele continua o programa. No caso não tem mais nenhum comando no setup, ele vai passar para o loop e vai funcionar da mesma forma. Vamos compilar.
Agora já podemos testar para ver que não teve diferença aí, ó. É o mesmo funcionamento, só que a gente otimizou o nosso código utilizando o for para configurar as portas. Só do mesmo jeito que a gente fez ali, ó, eu posso deixar esse código melhor ainda. Ao invés de fazer isso aqui, eu posso criar uma função. Chamar de pisca, que vai receber a porta. Então vamos botar aqui uma variável int porta. E daí eu pego esse código que está aqui, copio ele para cá. Só que em vez de ir agora, na minha função vai ser porta, que é o nome que a gente deu para a variável, né? Então, aí, ó, eu posso utilizar o for para chamar essa função com valores. Então eu vou botar aqui pisca. E preciso definir qual que é a porta. Qual que vai ser a porta? Ó, vai ser o próprio i. Então, ora ele vai passar o 7, depois ele vai passar o 6, depois ele vai passar o 5, depois ele vai passar o 4. Cada vez que ela recebe o valor, ela vai acender e apagar o LED da porta que foi passada. Vamos compilar. E vamos executar. Ver que não teve alteração no funcionamento, mas com um código melhor de ser trabalhado. Ok? É dessa forma que a gente utilizou o for.